Em 1986, vem alguns dirigentes começam a ajudar, o Antônio Rodrigues, os 3 R's, e vem o Emil Pinheiro. E o Emil Pinheiro vem, ele tinha um filho, faleceu num acidente de carro, se eu não me engano, e o filho dele era Botafogo. E ele passa então a ajudar o clube, se comove um pouco com aquela história do Botafogo, aquela tristeza. E aí ele vem em 86 para ajudar a diretoria e tem o primeiro grande lance. O Flamengo cria um ponta do Bancu, os mais antigos vão lembrar, chamado Fernando Macaé. O Flamengo naquela época já tinha muito mais dinheiro, tinha um patrocínio da Petrobras à época, estava na era Zico, tinha trazido o Zico de volta da Itália, tinha trazido o Sócrates. E aí o Emil vem, e para nossa sorte ele contrata o Fernando Macaé do Bangu e tira do Flamengo. Ele dá na época disse que ele deu um chapéu no Flamengo. E aí retoma a autoestima alvinegra, a gente faz uma temporada melhor, em 87, 88 ele começa a trazer jogadores, Paulinho Criciúma, Mauro Galvão, trouxe o Marinho, ele faz uma transação, o Castor estava saindo do futebol, o Castor de Andrade, e ele entrando. E aí ele compra alguns jogadores do Bangu, né, como eu falei, Mauro Galvão, Paulinho Criciúma, o Marinho. O time fica mais competitivo e aí acho que 88 tem um pulo do gato. Mais ou menos como a gente estava na era Testas. Vem os primeiros reforços e tudo que poderia dar errado dá. A gente tinha, para quem não lembra, um jogo do Botafogo 3-0 Vasco. E aí uma gandula, a Sonja, ela chora no vestiário do Maradona. Era a gandula do Maradona, ela chora no campo de jogo. E aí vem um repórter da Globo e pergunta pra ela, por que você tá chorando? Porque eu nunca vi meu time ser campeão, o Botafogo só leva pancada, ela chora, e aí passa no Fantástico, o Renato Martins... Vira meme, né? Hoje em dia viraria um baita meme. Né? Mas é uma história bonita, como a Fernanda Maia tem uma história bonita em 2012, a Sonja ficou muito conhecida, apareceu, depois ela conheceu o Nilton Santos, enfim, ela é até ativa nas redes sociais hoje do Botafogo, que seria uma boa... Seria uma boa história pra contar aqui também, né? Aqui num podcast. Então, a Sonja chora. O Botafogo estava sendo eliminado pelo Vasco, e aí a reportagem da Globo percebe isso, o cara vai lá e por que você está chorando? E aquele momento marca uma geração de botafoguenses. E aí no ano seguinte o Emil faz contrata com mais força, a gente é quase eliminado do Campeonato Carioca, a gente estava perdendo por 3-1 do Flamengo na Taça Rio, e esse resultado eliminava o Botafogo. O Gonçalves faz um gol contra, encobre o Zé Carlos, né? Faz 3-2 e o Vitor no finalzinho empata o jogo. O Zico fala, como é que ele fala? Reanimamos um cadáver. Ressuscitando um cadáver. O Botafogo cresce e é campeão carioca, rompendo um jejum de 20 anos com o Emil. Então esse é o grande momento do Emil. O Valdir Espinosa fumando, o Emil ali vibrando, eles invadem o Maracanã, a luz vai acender, o Botafogo essa cena eu lembro. Essa cena é muito emblemática, o placar vendo o Botafogo campeão invicto de 89. O Emil consegue mais um título pro Botafogo, que é o de 90, então nós somos bicampeões, 89 e 90, também numa cena muito bonita, uma noite muito chuvosa no Maracanã, e aí com mais calma ele entra em campo, sauda a torcida do Botafogo. Pra quem não lembra, o Vasco não reconheceu o título em campo. Não reconheceu, e ele deu a volta com aquela barca de papel molhada. Alô, pelo amor de Deus, Vascão, vocês estão se reerguendo, mas pagou cada situação também. A torcida do Botafogo andando bicampeão, o Eurico não reconhecia, queria um jogo extra. Eles mudaram o regulamento durante o campeonato, a justiça reconheceu o título do Botafogo.